Usuários do Reddit. Quando uma intuição salvou sua vida. Eu tinha uns 8 ou 9 anos quando meus pais me levaram, junto com meu irmão mais novo, para passar a noite na casa dos meus avós paternos, porque eles estavam no meio de um divórcio. Eles moravam em uma fazenda que era conectada a um celeiro com maquinário, tanques de gasolina e feno no andar térreo, e quartos mobiliados no andar de cima. E o quarto em que deveríamos ficar era nesse celeiro. Assim que entramos no quarto de hóspedes, fui tomado por um pânico avassalador e me senti realmente tonto. Eu me virei e simplesmente disse que não dormiríamos naquele quarto, e passamos a noite no sofá da sala de estar em vez disso. Mais tarde, naquela noite, um vazamento de gás no celeiro se inflamou, e quase todo o celeiro, incluindo os quartos de hóspedes no andar superior, explodiu. Talvez eu tenha tido aquela sensação estranha porque o gás já havia vazado para o quarto, mas ninguém mais sentiu nada, e tenho certeza de que estaria morto se não tivesse notado. Contei isso antes, mas vou contar de novo. Eu estava em uma festa em um pub realizada para o pai do meu namorado, mas eu tinha uma dor de cabeça que não passava. Eu havia bebido, mas não estava bêbada. Eu só me sentia mal. Então dei minhas desculpas e saí para caminhar sozinha até em casa, pois não queria estragar a noite dele com o pai. Era uma caminhada de 10 minutos no máximo, do pub até nossa casa, e ainda não estava completamente escuro. Eu caminhei pela rua e passei por um homem sentado em um muro bebendo uma cerveja. 1 minuto depois de passar, ouvi a garrafa se quebrar, e depois passos um pouco atrás. Nada em comum. Era uma estrada principal e havia outro pub mais adiante, mas algo no meu instinto gritava que algo estava errado. Então, eu caminhei rapidamente até o pub e parei do lado de fora para pedir fogo aos fumantes e bater um papo enquanto fumava. Eu o vi passar por mim e depois me encarar do outro lado da rua por um tempo desconfortável. Com meu instinto gritando para mim, perguntei a um segurança que trabalhava na porta se ele poderia pedir um táxi para mim. Algumas semanas depois, enquanto estava no centro da cidade, vi uma foto de criminoso do mesmo cara procurado por estupro. Eu estava ficando na casa de um amigo no campo. Ele estava dormindo em outro quarto. Eu estava cochilando com sua pitbull gigantesca, Isabel, garota doce. No meio da noite, fui acordado por sons do lado de fora, como arranhões. Izzy também pulou, olhou para mim, depois para a porta dos fundos e rosnou. Meu amigo na época tinha uma filha pequena, de 4 ou 5 anos. Então, imediatamente pensei nela. Peguei a arma mais próxima, que era um atiçador de lareira, e fui abrir a porta enquanto Izzy estava ao meu lado, aparentemente pronta para uma briga, mas não parecia certo. Em vez disso, tranquei a porta da melhor forma que pude e me arrastei até uma janela que dava para fora. Do lado de fora havia um urso gigantesco, tão grande que poderia facilmente arrancar minha cabeça, e ele tinha alguns filhotes a reboque. Eu o observei enquanto ele se afastava. Tenho quase certeza de que se eu tivesse saído correndo pela porta como pretendia originalmente, eu e Izzy não estaríamos aqui hoje. Eu estava dormindo uma noite e acordei realmente precisando fazer cocô. Enquanto eu estava fazendo cocô, um terremoto aconteceu e minha cômoda caiu na minha cama onde eu estaria dormindo. Não sei se eu teria morrido necessariamente, mas aquela intuição definitivamente me salvou. Tive uma situação semelhante em que meu pai ia consertar algo no teto do meu quarto e tinha que entrar no sótão. Ele me fez sentar bem abaixo de onde ele ia trabalhar, para que eu pudesse ajudá-lo a encontrar o local correto no sótão, mas eu precisei ir ao banheiro. Então fui rapidamente e quando voltei, meu pai havia caído pelo teto e estava sentado em uma pilha de gesso e isolamento no exato local onde eu estava sentado. Ele acabou ficando praticamente bem, além de alguns arranhões e hematomas. Mas se eu ainda estivesse sentado lá, provavelmente teria me machucado gravemente, se não morto, porque eu estava apenas no ensino fundamental na época. Quando eu tinha uns 18 anos, eu estava em uma estrada secundária com alguns amigos e uma garota que eu não conhecia estava dirigindo muito rápido. Agora, eu sou um pouco viciado em adrenalina e sempre gostei de um risco calculado em nome de uma boa diversão. Mas nessa ocasião, eu disse a ela para ou diminuir o bar ou me deixar sair. Eu literalmente tive que começar a gritar com ela antes que ela ouvisse e diminuísse. Uma semana depois, ela bateu no mesmo trecho de estrada a 145 km/h, matando ela e os 3 passageiros do carro. Caramba!
Meu marido é um policial estadual e sempre disse que o acidente que mais o marcou foi um grupo de 4 jovens de 17 a 18 anos em um carro acelerando na rodovia. Um dos garotos estava gritando e implorando ao motorista para deixá-lo sair. O motorista parou e o deixou sair enquanto ele e os outros 2 passageiros zombavam dele por ser um Muarim e não querer se divertir. Alguns quilômetros depois, o motorista voou de um viaduto, passou por cima do guardrail e caiu na rodovia abaixo, matando ele e os outros 2 passageiros instantaneamente e ejetando um do carro. Felizmente, não havia ninguém abaixo para eles caírem em cima. Meu marido sempre se lembra daquele garoto que exigiu sair e como ele estava aterrorizado e abalado quando se aproximou do que aconteceu e conseguiu explicar que estava no carro com eles apenas minutos antes e teria morrido se não tivesse sido um... Eu quase fui sequestrado uma vez. Eu tinha uns 23 anos ou algo assim. Eu estava caminhando pela minha rua um pouco depois do anoitecer. Vi uma van se aproximando um pouco à frente, sem luzes acesas. Não pensei muito nisso devido à hora do dia. A van diminuiu a velocidade e quase começou a rastejar enquanto eu me aproximava dessa parte da calçada que tinha uma cerca alta e sólida para uma comunidade. Isso me deu uma pausa naquele momento rápido. Para eu continuar caminhando, teria que passar entre a parede e a van. No pouco tempo que levei para dar alguns passos, e enquanto a van se aproximava, notei que a porta lateral estava se abrindo lentamente. O único pensamento na minha mente era: por que a luz não está acendendo dentro da van? Quando você abre a porta de um veículo, a luz deveria acender dentro dele, a menos que você deliberadamente a desligue. E eu simplesmente corri para o canteiro central. Corri na frente da van e atravessei a rua porque, se eles fossem me atropelar, que fossem, mas eles não me pegariam inteiro. Imediatamente, a van acelerou como se alguém tivesse acendido fogo nela, de um rastejo lento para a velocidade máxima. Enquanto olhava para trás para ver a placa, notei que não tinha placa e ainda sem luzes. Liguei para a polícia, é claro. Eles enviaram carros e não encontraram a van. Nunca mais tive algo assim acontecer e sou apenas uma pessoa comum, então não suspeito que fosse direcionado. Eu só estava no lugar errado na hora errada. Caroço no meu seio direito. 43 anos. Mamografia limpa 5 meses antes. Eu simplesmente sabia. 4 médicos diferentes me disseram que não era nada e para voltar em 1 ano. Eu não fiz isso e encontrei um 5º. Sim, tive que discutir para ser diagnosticada com uma forma rara e agressiva de câncer de mama. Pelo lado positivo, quinta-feira foi meu dia de 5 anos livre de tudo. Havia um cara na faculdade que estava realmente afim de mim e ele parecia bem na superfície, muito doce, sempre prestativo e querendo fazer coisas por mim. Mas meu instinto dizia que esse cara era má notícia. Bem, mais tarde, ele foi para a prisão por bater na namorada grávida e matar a criança dele. Sempre fique atento aos legais. Legal demais significa que eles geralmente estão no pico alto de uma montanha-russa intensa de problemas internos. Acho que ele estava tentando me bombardear de amor antes de se tornar abusivo, mas eu não comprei. Fui pegar o ônibus. Vi o ônibus prestes a sair da parada e eu poderia ter pegado se corresse. Algo me disse para não pegar e apenas esperar o próximo. Então eu fiz. Peguei o próximo ônibus meia hora depois. Agora, eu geralmente sento no fundo do ônibus do lado do motorista. Então, foi onde sentei. Um pouco no caminho, o tráfego estava diminuindo e chegamos à causa disso. Um carro havia batido no ônibus que eu perdi bem na traseira do lado do motorista. Se eu tivesse pegado aquele ônibus, eu não estaria aqui. Ainda me dá calafrios depois de 6 anos. Você já pensou que, se você tivesse corrido para o ônibus, talvez o motorista tivesse que esperar tempo suficiente para que o acidente não acontecesse se você tivesse entrado? Talvez, mas só por 1 segundo. Agora eu tenho culpa. Não sei se intuição ou coincidência de sorte. Decidi que deveria esvaziar a lixeira a caminho da universidade, o que adicionou talvez 10 segundos à minha jornada, já que a caçamba estava a 3 metros da minha porta da frente. Comecei minha caminhada para a Uni, e aproximadamente 10 segundos de caminhada à minha frente, algum idiota do apartamento do 3º andar jogou um monte de vidro pela janela, quebrando tudo pelo caminho. Que? Ele estava pensando. Alguém que estava lá ligou para a polícia, mas eu não fiquei para descobrir o que aconteceu, já que já havia algumas testemunhas, e eu estava paranoico em chegar atrasado à aula. A presença afetava a nota.
A bagunça havia sido limpa quando caminhei de volta para casa, no entanto. Minha mãe sabia que algo estava errado comigo quando eu era mais novo. Os médicos não queriam me ver por mais 2 semanas. Mamãe entrou em uma fúria cega pelo telefone, dizendo a eles que me levaria para ser examinado, quer eles gostassem ou não. Chegamos ao clínico geral. Ele coloca um estetoscópio nas minhas costas e cheira meu hálito. Então diz: precisamos levá-lo ao hospital. Agora descobriu-se que eu tenho diabetes tipo 1, e se eu tivesse esperado mais um dia, teria morrido. Edith. A parte do hálito é devido ao acúmulo de cetonas no sangue, pois eu estava nos estágios graves de cetoacidose diabética. Edith. 2. Cheirava a maçãs. Tenho uma história semelhante sobre minha irmã. Ela sempre tinha dor nos joelhos e nas costas. Minha mãe a levou a muitos médicos, mas todos diziam o mesmo: ela é jovem demais para a artrite. É só dor de crescimento e vai passar com o tempo. Minha mãe sabia que havia algo errado e levou minha irmã a um hospital e insistiu com os médicos até que checassem todos os marcadores. Eles encontraram os marcadores. Minha irmã tem uma doença autoimune chamada granulomatose de Wegener e, sem ajuda, ela teria morrido após no máximo 7 anos de dor horrível. Meu ex-marido tinha um amigo que eu simplesmente não gostava, embora nunca pudesse explicar por quê. Ele era muito bonito, sempre sorrindo, fala muito respeitosa, sempre me chamava de senhora ou senhorita, mesmo sendo alguns anos mais velho que nós. Meu ex costumava me dar, por expressar meus sentimentos sobre esse cara. Eu nunca fui rude com ele quando ele parava por lá, mas tinha dificuldade em esconder minha vibe de arrepiada. Avançando 3 anos depois, o cara é condenado por liberdades indecentes e estupro estatutário da filha da namorada dele, de 12 anos, e uma fêmea de 14 anos. Lembro de conhecer o pai de um aluno. Eu tive uma vibe horrível dele. As pessoas sempre falavam sobre como ele era legal e como ele e a esposa estavam apaixonados. Eu sempre pensei que ela realmente o ama, mas ele simplesmente não é certo. Descobri anos depois que ele estava estuprando a filha mais velha toda vez que a esposa estava fora em uma conferência. Não a criança que eu ensinava, a irmã mais velha dela. Uma dor nos pulmões quando eu inalava. Nunca fui esfaqueado. Não sei como é, mas a dor deveria ser igual a isso, se não pior. Tinha acontecido antes, anos atrás. Um pouco de água quente no chuveiro e a dor ia embora. Minha esposa, na época namorada, insistiu em ir ao pronto-socorro. Eu insisti em água quente. Eu sinto que deveríamos ir ver um médico, ela disse. Fui diagnosticado com embolia pulmonar em ambos os pulmões. O médico disse: mais 1 ou 2 horas e você se foi. Então sim, devo uma à minha esposa. Eu estava dirigindo pelo país no verão passado e estava atrás de um cara e algo simplesmente não parecia certo. Ele não estava fazendo nada louco, mas a forma como dirigia parecia errada. Diminuindo aleatoriamente e depois acelerando muito para compensar, balançando pela faixa, ocasionalmente roçando o acostamento, etc. Rodovia de 2 faixas. Então, estou dividido sobre ultrapassá-lo porque A, e se ele me cortar ou algo enquanto estou fazendo isso, e B, não sei se quero ele atrás de mim, mas também não quero estar perto dele e ultrapassá-lo. E acelerar parece uma opção ok. Então, vejo uma placa de saída e decido esperar até lá, pegar gasolina e espero nunca mais vê-lo. O cara vira para a faixa esquerda e depois para o canteiro central de grama, atravessando o lado oposto da rodovia e para um campo. O cara ainda está dirigindo pelo campo enquanto passo. Sem ideia do que era aquilo, mas ele provavelmente teria batido em mim enquanto eu o ultrapassava. Edith. Eu parei e liguei para o 911. Não tenho mais informações, no entanto. Não aconteceu comigo, mas foi contado pela minha mãe quando ela estava grávida da minha irmã mais velha. Ela e a família decidiram ir fazer trilha nas montanhas. No dia da trilha, ela de repente se sentiu desconfortável e inquieta, então ficou para trás enquanto o resto da família foi para a trilha. A família dela se perdeu e, se não fosse pela minha mãe ficando para trás, eles não teriam conseguido ajuda. Lembre-se de que não havia celulares na época. Então, se você se perdesse, era muito mais difícil contatar o resgate para vir te encontrar. Engraçado, minha irmã também nasceu durante um terremoto. História diferente. Alguns anos atrás, eu estava parado em um semáforo vermelho por volta das 3h da manhã. Eu havia acabado de pegar meu namorado no centro.
Tive um impulso repentino de olhar no retrovisor e, graças a... Eu fiz porque nele vi um SUV que estava acelerando e não diminuía. Acabei ficando na metade do cruzamento para sair do caminho deles. Nós dois teríamos morrido pelo impacto traseiro. Morando na América do Sul, eu estava esperando um ônibus para sair da vila onde morava na época. Minha bagagem estava ao lado da estrada, o que para aquela rota era uma indicação para o ônibus parar, enquanto os passageiros em potencial sentavam na sombra. Tive a sensação repentina de que precisava entrar para pegar algo, e pensei que poderia pegá-lo antes do ônibus chegar. O ônibus veio e não parou. Se eu estivesse do lado de fora, teria começado a ir para a estrada e o motorista provavelmente teria parado. 20 minutos depois, o motorista passou voando por mim enquanto eu caminhava para fora da cidade na outra direção. Descobri que 2 ladrões roubaram o ônibus e atiraram em pessoas que achavam que poderiam reconhecê-los. Sendo um estrangeiro, mais pessoas me reconheciam do que eu reconhecia de volta. Não era nada incomum ouvir meu nome de pessoas que eu não lembrava ter conhecido antes. Alguns anos atrás, eu estava em um bar com alguns amigos. Tudo estava bom. Estávamos bebendo e nos divertindo. De repente ouvimos uma discussão acontecendo a apenas algumas mesas de nós. 2 caras decidiram ter uma gritaria, ameaça. Parei tudo para prestar atenção neles. Meus amigos estavam zombando de mim, dizendo que eu era fofoqueiro. Um dos caras na discussão se levantou e saiu. Imediatamente depois que ele saiu, eu disse aos meus amigos que tínhamos que ir. Agora, vamos dar o Adwa daqui agora. Eles não entenderam por que eu estava assim, mas sou amigo deles desde sempre. Eles relutantemente concordaram. Fomos para um bar diferente em um bairro diferente, mas eu não conseguia tirar minha mente daqueles 2 caras. No dia seguinte, as notícias falavam de uma briga em um bar. Aparentemente, o cara que se levantou foi para casa, pegou uma arma e voltou para um drive-by. Matou 4 pessoas no processo. Meu avô me ensinou a nunca ignorar meu instinto, e não poderia estar mais feliz por ter ouvido. Uma lição que aprendi no ensino médio, e sempre se prova verdadeira. No meio de uma briga ou discussão, se um sai do lugar rapidamente e de repente vai embora, o outro cara não fugiu. Não, ele só foi buscar uma arma ou chamar os amigos. É um sinal de alerta claro e óbvio. Fico feliz que você saiba. Sim, mas eu honestamente pensei que ele traria um monte de caras e eles brigariam. Fiquei atordoado e sem palavras porque nunca pensei que ele traria uma arma e faria um drive-by. Eu dirigi até a cidade com um amigo. Eu estava passando por um período seco e o deixei me convencer a comprar um. Dessa garota que ele conhecia. Não me orgulho disso. De qualquer forma, cheguei ao local que combinamos e liguei para ela. Não vi onde ela estava, mas ela disse para seguir e começou a caminhar pela estrada. Eu a segui no carro e estacionei do lado direito da estrada. Era em um pequeno cruzamento, então você podia ver pela estrada transversal. Ela havia concordado que entraria no carro, mas continuou caminhando. Liguei de novo. Ela entrou em um prédio na esquina do outro lado da estrada e me disse para entrar. Eu podia ver que ela estava na porta, mas tive essa sensação de torcer o estômago de que não deveria sair do carro. Então, disse ao meu amigo para dirigir e nos tirar dali. Ele me deu on bus. Eu disse que não me importava. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás e podia ver que ela ainda estava lá, mas vi algumas outras silhuetas na porta também. Poderia não ser nada, ou talvez eu estivesse prestes a ser roubado e apanhar de... De qualquer forma, fico feliz por nunca ter descoberto. Nenhum amigo jamais tentaria te convencer a comprar um, não. Ele estava nisso. Parece que ele teria ido embora também se você tivesse ido. Provavelmente considerando que mais tarde eu o chamei por comportamento ruim enquanto dirigíamos para o posto de gasolina, e quando entrei, ele foi embora como um tipo. Não falei com ele desde então, além das mensagens de voz irritadas que deixei para ele. Eu tenho vibes ruins do estacionamento no trabalho. É um multiandares gigante e mal iluminado, e vi filmes de terror suficientes para saber que não devo levar na brincadeira. Sempre que entro, presto atenção aos andares que as pessoas chamam o elevador para ficar de olho para onde vão. Uma vez, um cara entrou na minha frente e apertou o 6 enquanto eu estava estacionado no 8. Ele não saiu no 6R e ainda estava no elevador quando cheguei ao meu andar. Eu saio. Ele não. Então, acho que ele lembrou que está em outro andar, mas logo antes de chegar à área escura com todos os carros, eu me virei. Esse cara esperou cerca de 30 segundos.
Portanto, segurou o elevador para esperar e saiu silenciosamente para me seguir. Eu só parei e o encarei. Ele tinha um olhar de servo nos faróis e virou direto de volta para o elevador. Não tenho ideia se salvou minha vida, mas me assustou pra Chico. Eu estava levando uma amiga para casa tarde da noite quando tinha uns 21 anos. Ela morava em uma área bem rural fora de St. Louis, Missouri, e a cerca de 400 metros da casa dela havia uma velha fazenda abandonada e casa de fazenda. Eu sempre pensei nesse lugar como não ameaçador, pois ela me disse que ela e suas 2 irmãs iam lá quando crianças e encontraram um sótão cheio de coisas legais, incluindo um baú de roupas femininas vintage e cartas de amor antigas, como algo saído de um filme. De qualquer forma, estou levando ela para casa, e é um verão quente e úmido de Missouri, e temos as janelas abertas, pois a noite tardia ofereceu um ar fresco. Estamos também cantando no topo dos pulmões. Passamos pela fazenda abandonada e eu a deixo na casa dela. Eu espero tempo suficiente para ver que ela entrou e volto pelo caminho que vim. Estou dirigindo e chego quase onde a fazenda está e vejo 2 coisas na estrada. Meu medidor de perigo dispara, pois eu havia acabado de dirigir por essa estrada e não havia nada lá. Coloco as janelas para cima e me certifico de que as portas estão trancadas. Chego mais perto e percebo que os itens são 2 baterias de carro espaçadas na estrada, que era basicamente uma estrada de uma faixa de forma que eu teria que sair e movê-las para dirigir na estrada. Eu imediatamente soube que não sairia do carro. Então, escolhi o lado da estrada que tinha a vala menor e acelerei. Eu estava dirigindo um pequeno SUV e lembro de sentir o carro passar por galhos e coisas na valinha, mas só acelerei e saí dali. Todo o caminho para casa, me senti arrepiado e continuei checando o retrovisor. Liguei para minha amiga na manhã seguinte e contei o que aconteceu, e nós 2 concordamos que era estranho. Pouco depois disso, me mudei para outro estado e não pensei muito nisso depois. Avançando para 2 a 3 anos depois, quando voltei visitando minha cidade natal, eu esbarrei aleatoriamente na minha velha amiga e ela correu até mim com olhos arregalados e agarrou meus braços. Ela me perguntou se eu lembrava do que contei a ela naquela noite. Eu disse sim, e ela prosseguiu me contando que, não muito tempo depois que isso aconteceu, a família dela foi acordada no meio da noite por alguém batendo na porta de vidro deslizante. O pai dela foi checar e viu 2 mulheres nuas e feridas e as deixou entrar e ligou para o 911. Elas haviam sido sequestradas da cidade de St. Louis, a cerca de 40 minutos de distância, por 2 homens e levadas para a velha casa de fazenda abandonada, onde os homens as torturaram e estupraram. As mulheres de alguma forma conseguiram se libertar e correram para a única luz que podiam ver, a luz sobre a garagem da minha amiga. Elas sobreviveram, mas os homens nunca foram pegos. Havia evidências de que os homens estavam indo lá por um tempo. Minha amiga estava convencida de que eles colocaram as baterias na estrada para me atrair para fora do carro. Estou realmente feliz que meu instinto me disse para não fazer isso.